Oi, tudo bom, Said? Seja Oi, bem-vindo. Yara, boa noite, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Então, a gente vai conversar com o Said, gente, sobre esse genocídio, né, sionista. Eu já até perdi as contas do dia que tá. Eu sei que no dia 7 de outubro vai fazer um ano, então já tem aí, né, mais de 9 meses. Mas a novidade de hoje, gente, é que, inclusive, são informações conflituosas. O Anthony Blinken, que é o secretário de Estado estadunidense, ele desembarcou agora para mais uma viagem lá no Oriente Médio. E ele, numa entrevista dada hoje, ele disse que o Netanyahu concorda com a proposta de cessar fogo dos mediadores. Mas isso é uma matéria agora do New York Times, eu vou deixar aqui para vocês. Mas a Ópera Mundi, do bravo guerreiro antisionista aí, Breno Altman, né, diz que, olha, o Hamas não tem nenhum, nega que tenha havido qualquer avanço em acordo de cessar-fogo construído pelos Estados Unidos. E aí, Said, qual é o estado da graça aí desse genocídio em curso? Como é que você vê? Yara, eu acho que está mais dentro disso que o Opera Mundi falou, né? Essa visita do secretário de Estado, Antony Blinken, ela ocorre, de fato, num momento muito crucial desse enfrentamento em Gaza, que hoje completa 318 dias. São 318 dias, quase um ano de massacre, né? E você falou do genocídio. Hoje o Ministério da Saúde de Gaza divulgou que já são 40.134 mártires, pessoas que perderam a vida nos bombardeios e assassinatos dos militares israelenses em Gaza. E eles admitem, com estudos científicos e comprovações, que para cada um desses 40.134 tem pelo menos mais duas pessoas que morreram em decorrência dos ferimentos, da falta de medicamentos, né, e até mesmo da fome. Muitas crianças e pessoas doentes estão morrendo de fome, porque vocês viram, Yara, você viu, e a nossa audiência deve ter visto aquelas imagens horrorosas dos colonos israelenses impedindo que os caminhões de ajuda humanitária tenham acesso a Gaza. Eu avalio, Yara, que essa visita do secretário Antony Blinken é parte da encenação e da hipocrisia dos Estados Unidos. Eles dizem, o próprio Biden diz que está empenhado para a paz na faixa de Gaza, que quer um acordo de cessar-fogo com troca de prisioneiros, estabelecimento das condições da retomada da vida em Gaza, mas, na verdade, os Estados Unidos são os principais avalistas e financiadores do genocídio de palestinos na faixa de Gaza, né? Você vê que semana passada os Estados Unidos aprovaram a liberação de mais de 20 bilhões de dólares em armas para Israel, que inclui 50 aeronaves de última geração, né, no valor de quase 20 bilhões de dólares. E mais munições, 33 mil munições para tanques, né, mísseis, etc., e outros equipamentos, né? Então, a visita do Antony Blinken ocorre nesse contexto, né? É verdade que há uma disputa, né, de versões, né? Os israelenses e os americanos culpam o Hamas, a resistência palestina, por não se chegar a um acordo. E a resistência palestina diz que, e é verdade, Israel, a cada rodada de negociações, impõe mais restrições ao que havia sido negociado anteriormente, né? E o Hamas fica cobrando o cumprimento daquela premissa sugerida pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 3 de julho. Né? Então, o que está acontecendo, e eu acho que a visita do secretário americano acaba contribuindo, é um retardo, né, dessas decisões, né, que podem levar a um cessar-fogo e a negociação de condições para a retomada da vida em Gaza, do retorno das pessoas, da saída das forças militares israelenses e a reconstrução de Gaza.
Essa visita é importante, mas tem todo esse simbolismo aí de passar o pano no que Israel vem fazendo ao longo desses 318 dias. Agora, Said, a gente viu aí o mundo tenso diante da possibilidade de você escalar esse conflito em razão daqueles ataques em solo iraniano, né, que inclusive acabou matando uma das lideranças do Hamas. Como que você vê aí essas movimentações? Você acha que vai acabar transbordando esse conflito ou ele vai ficar restrito a Gaza, que já é uma tragédia humanitária? Olha, Yara, eu acho que vai haver uma escalada na região, porque o Hezbollah tem reiteradamente dito que não abre mão do seu direito à vingança pelas agressões, pelo assassinato do seu líder em Beirute e por outras ações fora desse contexto da dinâmica da guerra, né? Das leis da guerra. E, por outro lado, o Irã também o novo presidente do Irã, inclusive, tem dito que o Irã tem o direito de se vingar com base na Carta das Nações Unidas, né? O artigo 51 da Carta das Nações Unidas assegura ao Irã, como um Estado soberano, o direito de retaliação pela agressão militar terrorista, covarde que sofreu através do assassinato de um convidado de honra para a posse do novo presidente. E essa escalada ela vem sendo contida já há algum tempo. Vocês lembram que em abril o Irã retaliou a uma agressão, um crime israelense no território sírio contra a sua embaixada, mas não foi uma resposta em grande escala, como a que se prepara agora. Porém, Yara, tem questões que têm sido levantadas pelos analistas e pelo próprio comando, pela própria a Guarda Revolucionária Iraniana, que a retaliação ou a vingança iraniana não é necessariamente através de um ataque a Tel Aviv, por exemplo. Ela pode se dar de outras formas, né? Porque Israel e os Estados Unidos já têm uma dívida com o Irã, que foi o assassinato do general Qassem Soleimani no Iraque, né, em 2022. Então, há um acúmulo de contas a serem ajustadas da República Islâmica do Irã com Israel e os Estados Unidos. É evidente que se o Irã fizer um ataque de larga escala, usando suas armas mais eficientes e devastadoras, como eles asseguram ter, haverá, por parte dos aliados dos Estados Unidos, e até pode envolver países vinculados à OTAN, como já estão transferindo navios de guerra, aviões de abastecimento para a região, e isso escalar regionalmente. Pode ser, né? Porque também a questão tanto do Iêmen quanto do Líbano, Hezbollah, tem a ver com o que está acontecendo em Gaza. Esse confronto que está havendo no norte da Palestina ocupada, que é o sul do Líbano, por parte do Hezbollah, contra as instalações militares israelenses no território palestino ocupado, são em decorrência da agressão, do genocídio, da tentativa de aniquilação do povo palestino de Gaza por parte de Israel. E o que o Iêmen está fazendo também, eles atribuem como uma resposta, como um apoio aos irmãos de Gaza, que estão sendo vítimas de um massacre que já dura quase um ano, né? 318 dias hoje. Então, Yara, eu concordo que é possível haver uma escalada na região maior do que já se tem hoje em dia. Eu queria que você falasse, Said, um pouco sobre o papel do Brasil nessa mediação desse conflito. Como é que você analisa aí esse braço da política externa do governo Lula? Olha, o Brasil sempre teve um respeito muito grande no Concerto das Nações, exatamente por sempre se posicionar e se colocar à disposição para mediar situações como essa, né? O presidente Lula é um líder político global, muito respeitado e tem assumido posições, umas muito controversas, né? Mas em relação à questão palestina, eu acho que Lula tem assumido uma postura bastante firme
né, e baseada no direito internacional, que é condenar com vigor, como ele já fez em diversas ocasiões, esse genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Né? A diplomacia brasileira sempre se posicionou favoravelmente a uma solução para a questão palestina. Para você ter uma ideia, o único presidente, incluindo aí os presidentes do regime militar, todos eles, na Assembleia Geral das Nações Unidas, se pronunciaram favoravelmente a uma solução diplomática negociada para essa questão palestina. Desde a redemocratização, Sarney falou, Itamar Franco falou, Collor falou, aliás, Collor falou, Itamar Franco falou, Fernando Henrique Cardoso falou, Lula falou, Dilma falou, o único que não falou sobre a questão palestina foi esse inelegível, porque o compromisso dele é com o fascismo, com o nazismo, com o genocídio do povo palestino. Então, o Brasil tem um papel muito importante. Qual é o problema que eu acho? É que Israel não é um Estado confiável em rodadas de negociação. Né? Você lembra que o que é que eles fizeram com o embaixador brasileiro em Tel Aviv? Né? Eles chamaram o embaixador para o Memorial do Holocausto e o chanceler israelense passou uma compostura em hebraico. Nosso embaixador ficou ali sendo humilhado, né? E isso dificulta, no certo sentido, o Brasil se pôr como principal, ou se pôr no âmbito dessas negociações por um cessar-fogo e por uma solução da questão palestina. Mas, eu reitero, o Brasil é um país, e o nosso presidente, o presidente Lula, é um líder global muito respeitado. Então, eu acho que o Brasil tem uma contribuição a oferecer nessa questão. O Brasil pode ajudar nas rodadas de negociação para que essa questão, esse conflito, essa guerra, não escale para uma área geográfica mais ampla, envolvendo outros países, e podendo desencadear até na morte, no assassinato, na destruição maior do que nós estamos vendo atualmente em Gaza. Porque se esse conflito escala para uma proporção maior, cada um dos envolvidos vai querer lançar mão dos seus armamentos mais eficientes. O Irã, o Hezbollah, os Estados Unidos, Israel. Como Israel é um ente que não tem moral, não segue a ética universal, não respeita o direito internacional, é um pária no mundo, pode até usar armamentos nucleares para atacar o Irã, para atacar o Líbano, Gaza, etc. Porque você já deve ter ouvido Netanyahu e seus amigos, sócios desse genocídio, aqueles políticos fascistas israelenses, apelando por uma solução final. Que solução final é essa? É utilizar armamento de grande potência para aniquilar de vez com o povo palestino, e aí eles, no território da faixa de Gaza, estabelecer os assentamentos que eles querem. Esse colonato pressiona muito para que Gaza seja finalmente destruída, para que haja expansão dos colonatos ali à beira-mar, no mar Mediterrâneo, etc. Então, o Brasil pode ajudar, sim. Eu acredito que o Brasil pode ajudar. E tem respeito. O Brasil tem respeito para participar dessas negociações. E, Said, outra coisa, a gente, como você já bem disse, quase um ano aí desse conflito. E a gente vê, aí eu queria a sua opinião, que tem duas vertentes aí, por exemplo, no uso de redes sociais para a gente compartilhar os horrores da guerra. Por um lado, você desperta pessoas para o problema que existe há mais de 7 décadas, e por outra, será que não anestesia as pessoas? A gente passa a banalizar esses horrores? Como que você vê aí o elemento redes sociais, e a gente virar meio, mensagem, e todo mundo com seu celular? Como que você analisa e como que isso ajuda ou atrapalha a causa palestina? Olha, Yara, as redes sociais, elas são um instrumento muito importante de levar informações às pessoas sobre o que de fato ocorre em Gaza, na Palestina, na Cisjordânia também, né? E na região, no Líbano, etc.
Agora, como você bem falou, às vezes as redes sociais, elas servem para banalizar, para naturalizar o genocídio de pessoas na faixa de Gaza, né? Então, eu penso que muitas imagens já não chocam tanto as pessoas. Mas, por outro lado, eu penso que isso não é contraditório, é necessário que as pessoas que defendem os direitos humanos, a causa palestina, o direito do povo palestino viver, continuar denunciando, mostrando às pessoas que o que ocorre em Gaza não é uma guerra convencional, onde existem exércitos, marinha, força aérea em combate. Não. É um genocídio, é uma tentativa de aniquilação do povo palestino, é um massacre. Porque Israel tem 300 mil soldados, tem milhares de tanques de guerra, tem aviões de última geração, e Israel prefere o ataque por meio dessas armas, de tanques de guerra, de aviões, porque todas as vezes que os soldados israelenses entraram no chão de Gaza, voltaram dentro daquele saco de defunto. Porque é uma guerra muito, assim, muito fora do convencional, a guerra de guerrilhas no meio de uma cidade destruída. Você só viu isso durante a Segunda Guerra Mundial, em Stalingrado. Mesmo no Vietnã, que foi uma guerra de guerrilhas muito forte, era nas condições das florestas vietnamitas, né? Onde o exército americano saiu de lá derrotado, porque os seus soldados não eram capacitados para aquele tipo de enfrentamento, e eles não tinham consigo aquilo que os vietnamitas tinham, que era o desejo da paz, da independência, de se libertar daquela agressão imperialista. E o que está acontecendo em Gaza é exatamente isso. As forças de Gaza são infinitamente menores e menos equipadas do que as forças israelenses, mas estão resistindo. O povo palestino é resiliente, ele está ali apoiando a resistência, sofrendo com as suas perdas, perderam tudo, suas universidades, suas casas, seus hospitais, etc. Então, denunciar isso e utilizar as redes sociais de maneira correta, eu acho que cumpre um papel importante, né? Eu penso que quem defende a causa palestina não precisa inventar coisa nas redes sociais, é só mostrar o que está acontecendo, nua e cruamente. Crianças sendo mortas, crianças recém-nascidas, né? Animais. Tem uma imagem que está correndo já há alguns dias aí, um cavalo que conduzia uma carroça com alimentos para as pessoas, foi morto pelos soldados israelenses. E está cheio desse tipo de imagem. Então, Yara, eu penso que as redes sociais elas podem cumprir um papel importante, né? Eu, pessoalmente, não gosto de postar essas imagens muito chocantes, porque a mim próprio elas chocam muito, eu fico angustiado, eu me emociono muito com as crianças que são mortas em Gaza. Então, eu, pessoalmente, não gosto, mas é importante que as pessoas saibam que crianças estão sendo dilaceradas por bombas lançada pelos aviões israelenses, e denunciar que aquilo que está acontecendo não é uma guerra, é um genocídio. E segundo, que eu acho que também é muito importante que se diga, as forças da resistência palestina não são grupos terroristas. Você liga o rádio, qualquer uma dessas rádios aí, ou das TVs de sinal aberto, aí, quando você vê o noticiário, os terroristas do grupo Hamas, né, os terroristas palestinos, etc., nunca dizem que aquelas pessoas elas estão lutando pela sua soberania e que existe uma regra na guerra, existem leis, o chamado direito internacional, que é principalmente a Carta das Nações Unidas, que dá aos palestinos e à resistência palestina o direito de resistir pela luta armada, como os vietnamitas resistiram contra os Estados Unidos, como os argelinos resistiram contra aquele genocídio praticado pelos franceses e os nossos irmãos africanos. Vários países e povos lutaram contra o colonialismo francês, belga, britânico, etc., pelas armas. Porque é o que diz a ONU, a Carta das Nações Unidas. Todo povo submetido à opressão, à ocupação, à apartheid, etc., tem direito à legítima defesa, por todos os meios, inclusive pela luta armada, está expressamente
é dito no artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Então, Yara, eu penso que as redes sociais elas podem alertar positivamente as pessoas sobre esse contexto do que está acontecendo em Gaza. Said, agora eu quero que você, para a gente finalizar aqui nosso quadro, né, nesse bloco, essa participação, vai ter eleições aí nos Estados Unidos, né? É como você mesmo diz, o principal financiador do genocídio em Gaza. Como é que você vê a questão palestina? Qual o peso que ela vai ter, ou é 6 por meia dúzia? Olha, eu acho, Yara, que é 6 por meia dúzia, né? Porque tanto os democratas quanto os republicanos, eles têm reiteradamente, os candidatos e os líderes de suas campanhas, se mostrado como servis, como pessoas que exercerão o governo dos Estados Unidos a serviço do interesse sionista, do interesse de Israel em dominar a Palestina e a região. Então, você vê, você pega agora, concretamente, Donald Trump fica fazendo um esforço enorme para dizer que ele é quem vai defender os interesses de Israel. Que o seu governo vai defender e vai continuar oferecendo bilhões e bilhões de dólares a cada ano do orçamento estadunidense para Israel. E a Kamala Harris, né? Kamala Harris, tem dito a mesma coisa. O Congresso dos Estados Unidos, que tem 490, eu acho, parlamentares, eles têm uma ampla maioria de pessoas, de parlamentares, que apoiam o que está acontecendo, apoiam o que Israel está fazendo em Gaza. Benjamin Netanyahu esteve lá no Congresso americano há cerca de um mês e foi interrompido 50 vezes com aplausos, né, saudando as mentiras que ele contou lá, né? Então, eu penso que tanto democratas quanto republicanos, assumindo a presidência dos Estados Unidos, eles exercerão as políticas que os Estados Unidos sempre exerceram em benefício de Israel e da negação dos direitos do povo palestino, né? Diferentemente do povo norte-americano, estadunidense, né, que diariamente você vê imagens e notícias de vigorosas e grandiosas manifestações nas principais cidades dos Estados Unidos, condenando a guerra, condenando o genocídio e condenando o apoio dos Estados Unidos, que é quem está pagando a conta do genocídio de palestinos em Gaza. Então, os governos, seja ele democrata ou republicano, serão de apoio ao genocídio, da negação dos direitos do povo palestino. E certamente o povo americano continuará reclamando, porque os Estados Unidos gastam muitos bilhões de dólares a cada ano, enquanto seu povo não tem assistência médica, enquanto tem milhões de pessoas nas ruas passando fome. O caos social nas periferias das grandes cidades dos Estados Unidos é uma coisa assim de deixar a Cracolândia de São Paulo no chinelo, né? É uma coisa assim que ninguém imagina que aquela potência econômica que já foi os Estados Unidos, mas que ainda ostenta, tem uma infinidade de pessoas morrendo de fome pelas ruas ou numa situação idêntica à Cracolândia na cidade de São Paulo. Maravilha, Tenório. Antes de você ir embora, deixa eu trazer aqui uns comentários. André Constantini, grande irmão Said Tenório, viva a resistência armada palestina, o caminho da vitória palestina pavimentado pelo sangue dos mártires. O professor Luiz Henrique Costa, excelente exposição. E o Vender também fala aqui, Palestina resiste, Palestina triunfará. Obrigada a vocês aí pela participação e muito obrigada pela sua presença aqui, Said. Volte sempre. Muito obrigado, Yara, pelo convite e estarei sempre à disposição. Quero deixar um abraço para todos os amigos, companheiros que acompanharam, deixar um abraço aí para o André Constantino, nosso companheiro do Rio, grande lutador da causa palestina, ao Luiz e a todos os que acompanharam. Muito obrigado, Yara, um abração, querida, e obrigado pela oportunidade. Outro espaço sempre aberto. Obrigada, Said. Tchau, tchau.